Fala aí, galera, tudo beleza? Aqui é o professor Tiago com mais uma aula de álgebra para vocês. E hoje a gente vai revisar um tema importantíssimo, que é o sistema de equações. Esse tema, ele tem muito a ver com o que a gente acabou de estudar na aula passada. Na aula passada, a gente viu como a gente resolvia uma equação do primeiro grau. Agora, a gente vai ver um caso em que tem mais de uma equação do primeiro grau e essas equações elas estão juntas, elas estão ligadas de alguma forma. A gente fala que essas equações são dependentes umas das outras. Então, as variáveis que aparecem em uma equação vão aparecer em outra equação também. Mas, para isso fazer sentido, vamos ver um exemplo claro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver esse sisteminha daqui, e depois eu vou falar um pouquinho sobre por que a gente resolve sistemas, por que a gente faz esses problemas. Vamos resolver o sistema. O que quer dizer resolver o sistema? Essa é a pergunta muito importante, né? Resolver o sistema quer dizer que a gente vai encontrar valores para as nossas incógnitas que vão resolver essas duas equações ao mesmo tempo, ok? Então, por exemplo, vamos olhar só para essa primeira equação daqui, ó. Ela tem duas incógnitas, e se a gente está olhando só para ela, eu poderia pensar em uma solução bem simples. Eu poderia pensar, por exemplo, x igual a zero, né? E se x for igual a zero, esse termo aqui vai sumir e eu vou ter y igual a 4. Perdão, y igual a menos 4, por causa desse sinal de menos aqui. Então, eu vou ter x igual a zero e y igual a menos 4. Essa é uma solução possível dessa primeira equação daqui. O problema é o seguinte, se essas duas equações aqui elas estão relacionadas, se elas dependem uma da outra, ou seja, se esse y que eu escrevi aqui ó, for o mesmo y que eu escrevi aqui embaixo, então o valor de y que eu encontrar nessa primeira equação teria que ser o mesmo nessa aqui de baixo. Vamos testar se isso é verdade. Vamos colocar aqui ó, menos 4, que é o valor do y que eu chutei para a primeira equação, é igual a 36 menos 2 vezes x, só que o x é zero, então vai ser 2 vezes zero. 2 vezes zero dá zero. Então, eu encontrei que menos 4 é igual a 36. Isso aqui é uma afirmação falsa. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a minha solução que eu imaginei, que era x igual a zero e y igual a menos 4, não é uma solução do sistema. Isso aqui não funciona. De novo, por que não funciona? Porque ela resolve a primeira equação, mas ela não resolve a segunda equação. Então, resolver um sistema quer dizer que você vai encontrar um valor para x e um valor para y que vai resolver as duas equações simultaneamente. Então, esse par de valores, esse par x e y, vai resolver a equação 1 e a equação 2 ao mesmo tempo. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz para encontrar esse tipo de solução, né? A gente viu que x igual a zero e y igual a menos 4 não é uma solução. O que eu posso fazer? Eu posso continuar chutando valores para x e para y e ver se uma hora eu acerto. Mas isso é muito trabalhoso e isso vai demorar muito tempo. Tem um jeito de resolver que é muito simples, que é o seguinte. Se esse y daqui é o mesmo que está aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar, tá, a primeira equação, vamos chamar essa daqui ó, de 1 e essa aqui de 2. A primeira equação está me dizendo que o y é igual a 3x menos 4. E a segunda equação está me dizendo que o y é igual a 36 menos 2x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método da substituição. Eu vou pegar esse valor de y da primeira equação e eu vou substituir na 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a equação 1 e vou substituir na equação 2. Com isso, eu vou obter que, ó, dois pontos, eu vou obter que 3x menos 4, que era o valor de y, né, que eu encontrei na primeira equação, eu vou substituir isso nesse y daqui da segunda equação. Então, isso vai ser igual a 36 menos 2x. Então, o que eu fiz? Eu só usei esse valor de y aqui, né, que é 3x menos 4, segundo a primeira equação, e substituir ele na equação de baixo. Né? Então, eu peguei esse y daqui e substituí nessa equação de baixo para obter essa segunda equação dessa forma. Por que eu fiz isso? Porque agora, olha para essa segunda equação aqui. Essa nova segunda equação, ela tem uma coisa muito interessante, ela não depende mais de y. Eu já me livrei do y. Aqui,
eu escrevi o y em função do x. A equação já veio assim, né? E agora eu peguei esse y e substituí na equação de baixo. Então, agora, essa parte aqui só depende de x. E eu posso resolver essa equação daqui, assim como eu resolvo uma equação do primeiro grau. Ou seja, eu vou isolar o x. Vamos passar todo mundo que tem x para um lado e todo mundo que não tem x para o outro, porque aqui eu só tenho somas. E aí depois a gente vai trabalhar com multiplicação e divisão. Então, ó, eu vou somar 4 dos dois lados, e com isso eu vou ficar com 3x. Esse menos 4 daqui, quando eu somar 4 dos dois lados, vai se cancelar, né? Esse com esse vai se cancelar. Então, eu vou ficar do lado esquerdo só com 3x é igual a 36 menos 2x mais 4, porque eu somei 4 dos dois lados. Ou seja, esse 4 que estava aqui do lado esquerdo passou para o outro lado somando, certo? E aí eu vou ficar com 36 mais 4, 40, menos 2x. Então, vou só escrever isso rapidinho. 40 menos 2x. Então, eu vou ficar com 40 menos 2x, certo? Agora, eu vou passar todo mundo que tem x para o lado esquerdo. Para fazer isso, eu vou pegar esse menos 2x que está aqui e vou passar para o outro lado somando. Ou seja, o que eu estou fazendo, na verdade, é somar 2 vezes x dos dois lados, certo? Então, vai ficar com 5x é igual a 40. E agora, 5x igual a 40, basta eu dividir os dois lados por 5. Porque quando eu fizer isso, do lado esquerdo o 5 vai cortar, e do lado direito eu vou ter aqui 40 sobre 5, que vai ser o valor de x. Então, eu vou ter x é igual a 40 dividido por 5, dá 8. E esse aqui é o valor de x. Né? A gente ainda não terminou de resolver o sistema, porque a gente só encontrou um valor. E para resolver o sistema, eu preciso encontrar dois valores, o de x e o de y. Então, o que eu faço? Se eu já tenho o valor de x, eu sei que, por exemplo, na primeira equação, o y vai ser igual a 3 vezes 8 menos 4. Então, vamos escrever isso. Eu vou falar que y é igual a 3 vezes 8 menos 4. Por que eu coloquei 8 aqui? Porque 8 é o valor do x, né, que a gente encontrou. Então, o y vai ser 3 vezes 8, que dá 24, menos 4, 20. Então, o y vai ser igual a 20. Então, quando o x for igual a 8, o y vai ser igual a 20. E esses dois valores juntos, eles são a solução do nosso sistema. Ou seja, juntos esses dois valores tornam as duas equações verdadeiras. A primeira a gente já testou, porque a gente substituiu o x aqui e encontrou o y igual a 20. Agora, vamos ver a segunda. Será que 20 é igual a 36 menos 2 vezes 8? Bom, a gente pode fazer essa conta rapidinho. 20 é igual a 36 menos 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16. 36 menos 16 dá 20. E a gente fica com 20 igual a 20, que é verdade também. Então, se eu escolher x igual a 8 e y igual a 20, esse par de valores, né, 8 e 20, vai resolver as duas equações ao mesmo tempo. E por isso a gente fala que x igual a 8 e y igual a 20 é a solução do sistema. Ok? Quando eu estou trabalhando com equações que são do primeiro grau, e repara, essas duas equações são do primeiro grau, porque tanto o x quanto o y, na sua forma mais simplificada possível, eles estão elevados apenas a 1. Né? Eu não tenho ninguém ao quadrado. Se eu estivesse no lugar aqui de y igual a 3x menos 4, se eu tivesse y igual a 3x ao quadrado menos 4, esse sistema daqui com x ao quadrado, eu já não conseguiria mais resolver dessa forma. Por quê? Na verdade, eu até conseguiria, mas ia ficar um pouco diferente, e ele não seria mais um sistema de equações do primeiro grau. A gente só vai trabalhar com sistemas de equações do primeiro grau, porque são os únicos sistemas que a gente consegue afirmar com certeza se tem ou não tem solução, se a solução é única, e que a gente consegue trabalhar e sempre resolver se ele tiver solução. Tá? Quando o sistema ele é não linear, ou seja, quando ele não é do primeiro grau, fica um pouquinho mais complicado afirmar se ele tem ou não tem solução. Por isso, a gente vai focar só nesse tipo de sistemas. Mas só esse tipo de sistemas já é muito importante, já consegue resolver vários problemas que aparecem no mundo real. Então, você pode se perguntar, por que eu estou resolvendo sistemas? Faz sentido eu ficar fazendo 3x menos 4 igual a y e 36 menos 2x igual a y? De onde vem isso? Né? Foram só números que o professor escolheu da cabeça dele e eu tenho que ficar resolvendo com esses números daí? Ou isso vem de algum lugar? Isso faz algum sentido?
Em geral, quando a gente estuda matemática, a matemática pode ser estudada por si só. O que isso quer dizer? Que a gente pode estudar matemática só pela matemática mesmo. Se eu poderia escolher sim números aleatórios, esses números poderiam não querer dizer nada, e só o estudo da matemática pela matemática já é válido. Mas a matemática tem um poder tão grande que ela pode representar situações do mundo real. E quando eu faço escolhas adequadas desses números, quando eu monto um modelo que descreve uma situação do mundo real, eu posso usar as ferramentas que eu aprendi na matemática para encontrar problemas ou encontrar soluções que vão se aplicar ao mundo real. Então, por exemplo, esses números que eu escolhi aí, 3x menos 4 e 36 menos 2x. Esses números, eles têm tudo a ver com uma lei da economia que é muito famosa, que é a lei da oferta e da demanda. E eu posso explicar mais ou menos para vocês o que esse x e esse y querem dizer dentro da ótica dessa lei, e vocês vão entender que, de fato, faz todo sentido estudar essas coisas. Mas antes disso, vamos só focar nas ferramentas. Vamos aprender quais são as ferramentas que a gente precisa para resolver um sistema de equações do primeiro grau. Uma das ferramentas a gente acabou de ver aqui, que é a substituição. Como é que a substituição funciona? Vamos passo a passo. A gente já viu esse passo a passo, na verdade. O primeiro passo é escolher uma equação que você considera mais simples e isolar uma das incógnitas. Então, nesse caso, as duas aqui são bem simples e eu escolhi a primeira e isolei o y. Na verdade, o y já estava isolado aqui quando eu vi a equação. Então, esse primeiro passo já foi, de cara. O segundo passo é substituir esse valor da incógnita isolada em uma das equações na outra. Então, por exemplo, aqui eu isolei o y. Eu vou pegar esse y aqui que eu encontrei e vou substituí-lo na equação de baixo. Então, se y é igual a 3x menos 4, aonde aparecer y na equação de baixo, eu vou substituir isso por 3x menos 4. Ok? Então, aqui, ó, a segunda equação com y substituído fica dessa cara. Agora, ela virou uma equação do primeiro grau. E o próximo passo é simplesmente resolver essa equação do primeiro grau. E resolvendo, a gente encontrou x igual a 8. O último passo para resolver o sistema é usar a solução que você encontrou na primeira equação que você isolou a variável e encontrar o valor da variável que você isolou. Então, a gente encontrou x igual a 8. E aí, depois que a gente encontrou x igual a 8, eu peguei esse valor 8 e substituí aqui no lugar do x para encontrar quem era o valor do y. E a gente encontrou aqui que o y era 3 vezes 8 menos 4, que dava 20. Então, o y vale 20, quando o x vale 8. E depois a gente testou para ver se realmente isso era uma solução da equação de baixo, a gente viu que era também. E com isso, a gente concluiu que a gente resolveu o sistema. O sistema está resolvido quando você escolhe x igual a 8 e y igual a 20. Né? Então, essa seria a resposta do nosso problema. Ok? Outro método de resolver é o método da adição, ou método da subtração. Nesse método, a gente vai procurar cancelar uma das variáveis, uma das incógnitas, fazendo uma adição, uma subtração das equações. Né? Então, aqui a gente fez uma substituição e a gente chegou a essa resposta. Vamos ver como é que ficaria se eu escolhesse fazer uma subtração ou uma adição. Então, o que eu vou fazer no método da adição? Eu vou somar ou subtrair uma equação da outra e eu vou tentando, dessa forma, eliminar variáveis. Por exemplo, se eu pegasse a primeira e subtraísse a segunda da primeira, eu ia eliminar o y. Como é que eu faço isso? Se eu fizesse aqui, ó, 1 menos 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou pegar todo mundo do lado esquerdo da primeira e vou subtrair de todo mundo do lado esquerdo da segunda. Depois eu vou pegar todo mundo do lado direito da primeira e vou subtrair de todo mundo do lado direito da segunda. Você pode fazer até assim, ó. Aqui, você vai subtrair uma da outra e vai ficar com y da primeira menos y da segunda. E depois, 3x menos 4 menos. Agora tem uma coisa muito importante. A gente precisa abrir um parênteses aqui. Se quiser, pode até colocar aqui também, para mostrar que isso aqui vem da primeira equação. Agora, eu preciso abrir esse parênteses porque esse sinal de menos aqui ele vai ser referente a todo esse lado daqui. Ele precisa mudar o sinal de todo mundo aqui. Porque senão eu só ia subtrair o primeiro número aqui, que é o 36. E não é isso que eu quero. Eu quero subtrair a equação inteira uma da outra. Então, eu tenho 3x menos 4 menos, abre parênteses, 36 menos 2x. E fecho parênteses. Então, agora eu estou subtraindo todo o lado direito de todo o lado direito. Tá?
da primeira e da segunda. Beleza, y menos y vai dar zero. Então, eu vou ter zero do lado esquerdo. Do lado direito, eu vou ter 3x menos 4. Agora, vamos distribuir esse sinal de menos. Menos 36, e menos com menos vai dar mais 2x. Essa equação daqui, que é uma equação só para x, a gente já resolveu. Ó, vai ficar menos 4 menos 36 vai dar menos 40. E 2x mais 5x vai dar... Perdão, 2x mais 3x vai dar 5x. Então, eu teria 0 é igual a 5x menos 40. A resolução dessa equação aqui a gente já fez, né? Eu vou passar o 40 para o outro lado e eu vou dividir todo mundo por 5. E eu vou obter que x é igual a 8. Então, essa daqui é a solução da primeira incógnita, né? A gente encontrou aqui a solução dessa primeira. Depois eu pego esse valor aqui e eu substituo em qualquer uma das duas equações para encontrar o valor da segunda. E, de novo, eu posso escolher primeiro a segunda e o valor vai dar y igual a 20. Tá? Então, qual que é a diferença? A diferença é que, na primeira, a gente fez uma substituição. A gente pegou esse valor de y e substituiu no y daqui de baixo. Agora, eu fiz uma subtração das duas equações para eliminar uma das variáveis. Eu poderia também ter tentado eliminar o x. E se eu tentasse eliminar o x, de cara aqui fica meio difícil, né? Se eu subtrair uma da outra, o x não vai ser eliminado. Se eu somar uma com a outra, o x não vai ser eliminado. Mas um truque que você pode usar sempre que você quiser eliminar uma variável é fazer o seguinte. Aqui quem está multiplicando o x é o 3. Aqui quem está multiplicando o x é o 2. Você faz o MMC desses dois números, ou seja, você vai fazer o menor múltiplo comum desses dois números, e você vai multiplicar essas duas equações daqui até esses dois números daqui virarem o MMC, como se você quisesse somar frações. Se você fosse somar 1/3 mais 1/2, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar o MMC entre 3 e 2, que é 6, e depois você vai multiplicar o 3 aqui por um valor que vai transformar ele no 6, que é justamente 2, e você vai multiplicar aqui em cima por 2 também, e você vai multiplicar o 2 por um valor que vai transformar ele no 6, e esse valor, no caso, é o 3. Então, você vai multiplicar aqui por 3 e aqui por 3 também. Né? Porque a gente não pode multiplicar só embaixo. Se a gente multiplicar só embaixo, a gente vai alterar o valor da fração. Só que quando a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, isso não altera quem é a fração. Então, 1 sobre 3 é a mesma coisa que 2 sobre 6. Por isso, essa fração daqui vai virar 2 sextos e essa daqui vai virar 3 sextos. E a gente pode fazer essa soma agora, que era 1/3 mais 1/2, e essa soma vai dar 5 sextos. Tá? Então, esse daqui vai ser o resultado dessa soma. Então, da mesma forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equação toda daqui por 2, eu vou multiplicar essa equação toda daqui por 3, e quando eu fizer isso, aqui eu vou ficar com 6x, e aqui eu vou ficar com 6x também. Então, vamos escrever isso. Né? Vamos só escrever essas duas equações. Deixa eu apagar aqui, certo? E eu vou apagar isso aqui também, que era só um exemplo de soma de fração. Então, ó, quando eu multiplicar essas duas equações, as novas equações vão ser as seguintes. Eu tenho que multiplicar todo mundo. Eu vou ficar com 2y é igual a 6x menos 8. Multipliquei o 2 por todo mundo, ó, fiz a distributiva, o chuveirinho, certo? Estou multiplicando todo mundo dos dois lados. Porque quando eu faço isso, eu não altero a igualdade, porque eu estou multiplicando o lado direito e o lado esquerdo também. Se você pega uma coisa que é igual a outra e você multiplica a primeira por 2 e a segunda por 2 também, elas vão continuar sendo iguais. Da mesma forma, a equação de baixo vai ficar 3y é igual a 36 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. 3 vezes 3 dá 9. Né? Então, isso aqui vai ser 90 mais 18, que dá 108. Menos 6x. Agora, eu tenho essas duas equações aqui, que são idênticas às primeiras equações, né? Só que eu multipliquei elas por 2 e por 3. Então, agora, repare, eu tenho 6x aqui e eu tenho 6x aqui também. Um está com sinal de mais, né? Esse aqui é um 6x positivo, e esse está com sinal de menos, 6x negativo. Então, eu posso só somar essas duas equações. Eu vou fazer aqui, ó, primeira equação mais a segunda equação. E isso vai me dar o quê? Ó? Soma todo mundo do lado esquerdo. Então, eu vou ter 2y mais 3y. E agora, do lado direito, eu vou ter 6x menos 8 mais, abre parênteses,
108 menos 6x, certo? Estou só colocando parênteses aqui para a gente ver que isso vem da primeira equação e isso vem da segunda. Mas no caso de somar, essa soma não vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro, igual menos. Então, a gente está mais tranquilo com relação ao parênteses, tá? Não necessariamente você precisa colocar o parênteses quando você está somando, mas quando você está subtraindo, é fundamental. Então, é melhor colocar nos dois, só para ficar tranquilo, certo? Então, do lado esquerdo, eu vou ter 5y, né? E do lado direito, o que vai acontecer? Esse 6x aqui vai cancelar com esse menos 6x. E eu vou ficar com 5y igual a 108 menos 8, que dá 100. E agora essa equação daqui é muito fácil de resolver. De novo, é só dividir os dois lados por 5. E eu vou ficar com y igual a 20, que a gente já sabia. Mas, como eu fiz de uma forma diferente agora, né? Eu eliminei o x com essa subtração, com essa soma, perdão. Eu eliminei o x, e como eu eliminei o x, eu encontrei o y primeiro. E eu teria que pegar esse y que eu encontrei, substituir de volta no lugar aqui da primeira equação, por exemplo, para encontrar o valor do x. Só que como a gente já fez isso antes, eu não vou ficar me repetindo aqui. Então, a gente viu dois métodos, o da substituição e o da subtração, ou soma. Perdão, a gente viu o da substituição e o da adição. E o da adição você pode usar como subtração também. Tem gente que fala que são dois métodos diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. Somar e subtrair duas equações é igual, exceto que você vai mudar o sinal de uma delas, né? Bom, mas enfim, você aprendeu aqui o seguinte, que para resolver o sistema, você tem esses dois métodos, você pode escolher qual você achar mais fácil, não tem problema. Eu já dei um passo a passo de cada um desses métodos na primeira aula de sistemas de equações. Então, se você quiser, e eu recomendo isso para quem tem dificuldade com sistemas de equações, volta na primeira aula que eu dei de sistemas de equações e anota, escreve à mão, pega um papel, pega uma caneta e escreve à mão o passo a passo de cada um desses métodos. E aí, quando você for resolver os exercícios da lista, do questionário, você vai poder pegar esse passo a passo e aplicar diretamente no exercício, tá? Então, escreve esse passo a passo para você ter essa colinha. E aí, quando você for resolver o exercício, usa essa colinha. Pode pegar, ler o passo a passo e ir fazendo o exercício usando o passo a passo, tá bom? Se você tem facilidade, ótimo, tranquilo, pode fazer do jeito que você quiser. Mas eu recomendo isso porque muita gente tem dificuldade com essa matéria. Ok? Então, gente, com isso a gente vai concluir a nossa última aula de sistemas de equações. A gente não vai mais tocar nesse assunto até o final do ano, então se você ainda tem dificuldade, volta, assiste a primeira aula de novo só para você poder anotar esses métodos e resolver vários exercícios usando eles, tá bom? Mais um detalhe, eu estou passando os questionários para vocês resolverem, para vocês se autoavaliarem. Esses questionários são muito importantes porque eles vão dizer para vocês se vocês estão com dificuldade ou não nesse tema. E se vocês estão com dificuldade, eu recomendo reassistir a aula, né? Ou pegar os pontos chaves da aula, não precisa assistir tudo, mas pega os pontos mais importantes, onde eu estou resolvendo um exemplo, onde eu estou explicando passo a passo, e aí pega esses pontos e estuda mais um pouquinho, tá? Os próximos questionários eu vou deixar já com a resposta. Então, quando você terminar de resolver o questionário, você já vai saber se você acertou ou se você errou, porque muita gente me pediu isso. E se você quiser mandar a resposta para o coleguinha, não vai ter problema, porque esse questionário não vale ponto, ele não vale nada. É só para vocês saberem mesmo. Então, assim, não faz sentido ficar mandando resposta para a pessoa só mandar o questionário com a resposta certa. Porque esse questionário, de verdade, não importa se você acerta ou se você erra. O que importa é vocês saberem se vocês estão entendendo a matéria ou não. Tá? Isso é o mais importante. Então, com isso, eu vou concluir a aula de hoje. Eu acho que eu vou deixar um conteúdo adicional em que eu vou explicar um pouquinho sobre esse sistema daqui que eu falei para vocês, que tem essa aplicação na economia. Não é especificamente com esses números daqui e tal, mas é para vocês entenderem por que faz sentido resolver sistemas. Por que é legal a gente aprender essas coisas. E talvez, assim, isso até ajude vocês a entender um pouquinho mais sobre por que a gente estuda matemática, ou o que as pessoas estudam na economia, por exemplo. E quem sabe vocês não descobrem se vocês gostam de economia. Bom, então é isso, galera.